Olá, minha gente, né? Dando fim agora, né, ao processo de Revolução Francesa, a gente tem que terminar a falar sobre a Revolução Francesa, falar sobre Napoleão Bonaparte, certo? Então, Napoleão que foi o resultado final da Revolução Francesa, né? E como resultado final, né, todo o processo revolucionário tinha muita gente envolvida, os interesses do terceiro Estado, a gente já falou disso em outras aulas, eram muito diversos, existia vários conflitos dentro do próprio terceiro Estado, e a gente vai ver que no final o que fica como grande herança da Revolução Francesa, que vai ser consolidada de fato com a chegada de Napoleão, vai ser os interesses da burguesia. O Estado Nacional Burguês, a criação essa grande invenção, né, do século XIX, que é o Estado Nacional Burguês, certo? E para começar, fala do consulado ao Império Napoleônico, que é o tema de hoje, da aula de hoje. Eu vou falar um trecho de um livro, né, um excerto, né, que é do historiador Eric Hobsbawm, Revolução Francesa. Gente, olha só como o Eric Hobsbawm ele vai falar sobre Napoleão. Como homem, ele era inquestionavelmente muito brilhante, versátil, inteligente e imaginativo, embora o poder o tivesse tornado sórdido. Como general, não houve igual. Como governante, foi um planejador, chefe e executivo soberbamente eficiente e um intelectual suficientemente completo para entender e supervisionar o que seus subordinados faziam. Né? Essa descrição do Eric Hobsbawm, né, é uma descrição que eu gosto muito. Né? A leitura que o Hobsbawm faz da Revolução Francesa e do Napoleão Bonaparte, né, são lidas, replicadas, problematizadas em todo o mundo, tá, gente? Então, Napoleão foi esse grande herói, esse grande mito, esse grande homem em relação às conquistas, em relação à consolidação do Estado burguês, chefe político e militar de forma única. Napoleão Bonaparte saiu de um simples cabo a ser imperador da França e representava aquilo do ideal burguês, o liberalismo, aquele faça, é seu mérito, chegue lá. Era a consolidação desses ideais, o ideal burguês que a gente vive até hoje, né? Então, o mundo tem uma influência muito fortemente do que Napoleão fez lá na França. Né? O Estado Nacional Burguês, esse Estado que a gente vive, fronteiras bem definidas, com aparelhamento republicano, com aparelhamento de funcionalismo público, instituições ligados a prefeituras, ligados a sistemas de métricas, sistema de medida unificado para um país, a identidade de um país, de uma nação. Foi Napoleão Bonaparte que elaborou isso aí. Claro que houve outros instrumentos que foram criados, né, inseridos, mas quem consolida esse modelo de Estado é Napoleão Bonaparte. Vamos embora. Do consulado ao império. O golpe 18 Brumário e a extinção do diretório. Quando acaba o diretório, né, e se implanta o consulado. A gente disse na aula passada, né? Consulado, 3 cônsulos, onde Napoleão era o mais atuante. E já na Constituição de 1799, o Código Civil Napoleônico, que um dos grandes legados de Napoleão. Cria-se um Código Civil, se pega o Código Romano, Direito Civil Romano, e se elabora um código mais sofisticado, que vai servir para todo o direito. O nosso direito ele é baseado nesse Código Civil. Né? Existe uma diferença, os juristas falam isso, a diferença do Código anglo-saxão, né? Que é um direito, um entendimento do direito diferente desse nosso que a gente usa, que tem como ponto esse Código Civil napoleônico. Então a contribuição de Napoleão para o direito é fantástica. Né? Então o direito é aquilo que norteia, aquilo que vai dizer como é que vai se organizar o país, o Estado, a nação. Né? Então, toda uma instrumentalização de direitos e deveres são constituídos nos direitos, e vai dar a característica do Estado-nação. Então, essa enorme contribuição
de Napoleão Bonaparte, né, para o mundo e para que consolida o Estado burguês. As liberdades individuais. Napoleão Bonaparte, ele execra, por fim, o Estado, aquele Estado absolutista, né, que sofreu essa agressão toda na Revolução Francesa. Os jacobinos jogaram uma pá de cal nesse Estado nacional absolutista, mas é Napoleão que consolida o Estado burguês, o Estado das liberdades individuais. Tá? A gente vai problematizar isso na última tela de slide. Também, ainda no consulado, você tem a concordata com a igreja, tipo um acordo com a igreja. Só, agora o Estado não vai estar submetido à igreja. Certo? E aí esse acordo que se faz com a igreja é Napoleão Bonaparte, né? Chama de regime de concordata, esse acordo que se fez. E aí, enfim, Napoleão ele vai ser coroado em 1804. Gente, a coroação de Napoleão foi uma coisa muito única, peculiar. Então, existia, como tradição dos reis, dos imperadores europeus, o Papa ele fazia a coroação. Existia toda uma cerimônia e tal, existia essa cerimônia para coroar, para legitimar. Mas o Estado que Napoleão estava criando, o Estado burguês, das liberdades, o Estado desvinculado de religião, ele não admitia mais essa bênção que o imperador tinha que ter em relação à igreja. Né? Então, de uma forma muito simbólica, né? É muito simbólica, Napoleão Bonaparte, quando o Papa vai coroar ele pega a coroa da mão do Papa, no seu, como Eric Hobsbawm definiu ele em algum momento, né? Ele é sórdido, né? Arrogante, e pegou essa coroa e quem pode me coroar somente eu, né? Falou isso há quem diga que ele falou isso na cerimônia, né? Mas o ato dele é muito simbólico para o que estava sendo construído na França. Beleza? Então, o império e as mudanças geopolíticas, as mudanças no regime de governo, as mudanças que estavam surgindo, que estavam sendo construídas na França, que não queria mais ser absolutista, na França que queria entrar num Estado nacional burguês, né? E estava criando esses instrumentos para a organização dessa nação. O Estado Napoleônico, um dos primeiros esboços de Estado Nacional moderno, um Estado forte, estável, capaz de garantir a ordem e a lei num território unificado e delimitado. Até hoje, se você pergunta o que é um Estado Nacional, é um lugar que tem um território delimitado, que tem uma lei que serve para nós, sul, leste, oeste, né? E de um território unificado, bem delimitado e com regras que sirvam para todos do mesmo jeito, do mesmo formato. O primeiro esboço foi Napoleão Bonaparte que criou na França, dentro do Império Napoleônico. Consolidou a racionalização administrativa. É tipo se governar a partir de uma razão e não mais de uma ideologia, seja religiosa, né? Seja uma forma de... O rei, no Estado absolutista, o rei era um cara que era escolhido por Deus. Deus escolheu esse rei para governar a gente. Né? Essa lógica mudou completamente, radicalmente, quando você entra a racionalização. Os números permitem que a gente faça que obras públicas. Né? Esses números permitem que a gente construa que sistema de ensino. Percebe? Então, a racionalização como regra para a organização do Estado. Unificou os códigos de lei, padrões de pesos, tipo medidas, cargos administrativos, militares, tudo bem padronizado, tudo bem institucionalizado pelo Estado. Se você vê um filme americano, você vai assim, não, são quantas milhas daqui de Nova York para Boston? Né? O sistema de medida lá, de distância, longa distância, são as milhas, adotado pelos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil é o quilômetro. Né? Existem outros países que têm outras unidades de medida. Né? Então, quando uma nação ela pega e bota essa unidade de medida, vai servir para a nação. A primeira forma de unificação. E aí surge um sentimento nacionalista muito forte. Percebam, né? Que começa a surgir esse sentimento de identificação. O meu país ele é assim, ele tem isso e aquilo. Começa a se criar instrumentos que vão definir o que é uma nação e o que é outra nação. Percebe? Organizações dessa nação e daquela nação. Imagina antes, né, na França pré-revolução.
Então o cara que morava em Paris, ele vivia absurdamente diferente do cara que morava no sul da França, no norte da França. Não existia um sistema de leis, de medidas, de peso e tal, que unificasse o país. Então isso é uma novidade do século XIX, é uma novidade do Estado-nação burguesa que vai ser consolidado por Napoleão Bonaparte. Certo, gente? E a gente vai ver depois, né, que o século XIX é o século do nacionalismo. É o século onde as nações vão ser efetivadas, vão ser construídas e os estados-nação, os estados nacionais, eles vão se solidificar, no século XIX. E com isso cresce um sentimento nacionalista muito forte. Dentro desse sistema nacionalista, desse sentimento nacionalista, você tem, por exemplo, né, a criação da história enquanto ciência vai se dar nesse momento do século XIX. Né? E a história vai ser, uma das características da criação de história como enquanto ciência, vai ser para explicar assim, o que é a história da nação? Qual a história da França? Qual a história da Alemanha? Qual a história da Espanha? Né? Então, uma narrativa histórica que vai explicar, vai criar o mito fundador daquele país, vai criar narrativa histórica para explicar as origens, quem são os povos, o que compõe, porque isso é uma construção, a narrativa histórica é uma construção. Por exemplo, né, a gente, vamos usar o Dia de Ação de Graças americano, né, lá dos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças é comemorado como o mito fundador dos Estados Unidos, onde chegam os peregrinos, né, que são religiosos fugidos do Reino Unido, e lá eles vão fazer um jantar, que vão matar um peru, fazer uma grande ceia, marcando um novo tempo. Então ali seria como um ponto de partida para a nação americana. A nação americana não nasceu desse jeito. Né? Isso foi uma narrativa construída como um mito fundador americano no século XIX. Né? Abraham Lincoln, ele incentivou muito que isso se solidificasse. E outros presidentes também. Que é importante para um país ter o seu mito de fundação. Ter a sua história, ter a sua narrativa de como foi construído, de como foi gestado. Certo? Gente, e falando nisso, né? História é atualidade, veja como é. Eu li uma reportagem da BBC Mundo, né? Não é em inglês, que eu não leio inglês, mas é em espanhol, que pela primeira vez, lá nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, que eles marcam, né, esse mito fundacional, o começo da grande nação americana, pela primeira vez ele vai incluir na história a participação dos indígenas. Porque no século XIX, onde não existia democracia, a gente está falando muito de liberdades individuais, né, e tal. Essa liberdade individual, gente, leia-se a liberdade dos homens brancos, né, da burguesia, tá? Vai ser um longo caminho até a gente entender que mulher é sujeito de direito igual ao homem, que o negro é sujeito de direito igual ao branco, e o indígena é sujeito de direito igual a qualquer outro ser humano, né? No século XIX, esse discurso dessa liberdade que Napoleão está trazendo e tal, é fantástico e ele é revolucionário, mas é uma liberdade muito limitada, a gente vai falar isso no final. Pela primeira vez na história vai se discutir a participação do indígena dentro desse ato que é um mito fundador dos Estados Unidos, né? O Dia de Ação de Graça americano, quando a família americana senta, mata o peru e come. Até o peru, né, estão reavaliando, os estudiosos estão dizendo que não foi um peru o prato principal, mas foi uma narrativa que se construiu e foi importante naquele momento para se construir a identidade nacional daquele país, que é a nação americana. Certo? E a história tinha esse princípio, né? Então, a gente vai ver como a história enquanto ciência, quando ela surge, ela vai ter como característica a escola metódica, a escola positivista, que vai privilegiar os grandes políticos, os grandes personagens, os grandes feitos, certo? E por quê? Porque estavam preocupados em caracterizar, solidificar a nação. E muitas vezes essa solidificação da nação veio de cima para baixo, né? Os grandes heróis. E o povo, a massa, a diversidade não foi levada em consideração. Certo? E a história é isso, serve para a gente entender, problematizar, atualizar. Certinho? Vamos embora. Então, a Legião de Honra, distinções honoríficas a civis e a militares pelo serviço prestado. Então, se você for participar do exército, você tem que levar jeito para participar do exército. Não é porque você é filho da família tal, que você vai participar do exército. Títulos de nobreza
não hereditário, e sim por mérito. Olha só a palavra de novo aparecendo. O mundo burguês vai ter muito isso. O ideal, a ideologia burguesa, a ideologia liberal, tem muito, esse discurso é muito forte, né? O que apoia esse discurso, né? É o mérito. E Napoleão, ele é o consolidador desse Estado Nacional burguês liberal. Certo? Vamos lá. As guerras. Houveram muitas guerras napoleônicas. Porque Napoleão queria dominar o mundo. Ele queria dominar a Europa. Ele era ambicioso. Né? Ele era competente no que ele fazia. Certo? Então as motivações era conduzir a liberdade a todos os povos que viviam sob os déspotas, os autoritários. Déspota é isso, tá? E leia-se déspota autoritário, os reis absolutistas. Certo? Então a ideia de Napoleão era expandir a França, os ideais de nação, isso tudo, essa conquista toda que fazia contraponto com o absolutismo monárquico para outros lugares. E ele começa a campanha. Gente, aqui, países dominados, esse quase amarelo, né? Países dominados pela França. Conflitos da França. Né? Deixa eu ver aqui. Anteriores ao Império e posterior ao Império. E conquista durante... Enfim, foi uma construção, mas desde o Jacobino, né, que existia essas lutas entre franceses e não franceses. Então, vamos chamar a atenção só para essa parte aqui, verdinha aqui, mais clara, né? São territórios que foram ocupados pelas tropas napoleônicas. Isso, inclusive, que foram tirados, né, os governantes, e outros governantes foram postos em seu lugar. Portugal, eu chamo muita atenção aqui para Portugal, porque Portugal foi dominado pela França também. Só que o rei de Portugal, e aí é onde a história da França, a história da Europa, ela se vincula, ela bate diretamente com a história do Brasil. Portugal, o rei de Portugal, Dom João VI, né, príncipe regente Dom João VI, ele foge com a família dele inteira em 1808, depois do avanço napoleônico, e vai para o Brasil, vem para cá. É a primeira e única vez que uma corte europeia se transfere para as Américas. É a única e primeira vez que um rei europeu vem para as Américas. Então isso vai fazer toda a diferença na vida da gente aqui no Brasil. Napoleão, lá da Europa, ele mudou os rumos da história do Brasil de forma indireta. Porque com o avanço das tropas napoleônicas, você teve o rei de Portugal e toda a corte, né? Milhares de pessoas que fogem de Portugal e vêm para o Brasil, e o Brasil se torna a sede do Império Português. A gente, quando for estudar a independência do Brasil, a gente vai ter que falar disso, porque isso faz parte do processo de independência. E isso também é uma das formas de se explicar por que o Brasil não se dividiu, como a América Espanhola se dividiu todo. Né? A gente vê que a América Espanhola se dividiu todo em várias repúblicas. A América Portuguesa não se dividiu. A América Portuguesa se tornou o Brasil. E isso é um dos argumentos que ajudam a gente a entender e explicar isso, é a fuga da família real, porque Napoleão Bonaparte estava a toda lá invadindo e tomando a coroa, né? Agora, acabou o absolutismo. Por exemplo, o rei da França, o rei da Espanha, o rei da Espanha, Napoleão vai destronar ele e vai colocar o irmão dele, o irmão de Napoleão, para ser o rei da Espanha. Olha só, gente, como isso é impactante, né? Então, o que acontece? Aqui a América Espanhola deixou de ter a presença da coroa real espanhola, que mantinha o pacto colonial. O irmão Napoleão, que se tornou o rei da Espanha, ele não vai estar muito presente na América Espanhola. E o que vai acontecer vai afrouxar os laços coloniais com a América Espanhola. A América Espanhola vai começar a ganhar autonomia e surge o movimento de independência na América Espanhola. Então a gente pode dizer também que a era napoleônica, o Império Napoleônico, ele foi importante e crucial, e não dá para entender a independência do Brasil e da América Espanhola inteira sem a gente entender o avanço napoleônico. Beleza? Vamos lá. Bloqueio continental. Se liga. O imperador grandioso, que era Napoleão, militarmente forte e disciplinado, e o bloqueio, a grande rival Inglaterra. Porque nessa onda aqui de invadir os outros povos, os outros territórios, Napoleão tentou invadir o Reino Unido, a Inglaterra. É pertinho, né? Então, mas só que
como é uma ilha, né, precisava entrar de frota marítima. E no mar, no século XIX, ninguém vencia a Inglaterra. A Inglaterra era imbatível no mar, a rainha dos mares, certo? E aí, Napoleão era imbatível em terra. Napoleão tentou invadir o Reino Unido. Não conseguiu. Então, ele tenta por diversas vezes. E lembre-se que foi na Inglaterra que se deu a Revolução Industrial. Então, Napoleão queria invadir a Inglaterra, porque se invadisse a Inglaterra, né, tinha tomado a oficina do mundo. Apesar que a França já estava se desenvolvendo industrialmente, desde o consulado, né, mas aí a ganância e o ímpeto de Napoleão de invadir a Inglaterra, né, ia fazer dele o maior e talvez seria imbatível no mundo inteiro. Tá? E aí ele tentou, mas não conseguiu invadir a Inglaterra. O que é que faz? Ele lança uma lei chamada o Bloqueio Continental. Bloqueio Continental. Então ele dizia o seguinte, né? Ó, quem comercializar com a Inglaterra sofrerá sanções. Tá aqui, ó, Bloqueio Continental. Ou seja, ele proibiu da Europa continental negociar com a Inglaterra, com o Reino Unido. Por quê? Era uma maneira de enfraquecer o inimigo que ele tinha tentado invadir, mas não tinha conseguido. Todos os outros povos, né? Assim, Portugal ficou entre a cruz e a espada, né? Se fica do lado de Napoleão, a Inglaterra podia invadir o Brasil. E se diz não a Napoleão, Napoleão invade Portugal. Aí foi o que o rei de Portugal fez. Fugiu para o Brasil. Foi inteligente, né? Ficou na sua colônia mais rica. Grandioso Brasil, né? E então o bloqueio continental tinha essa característica de tentar enfraquecer a Inglaterra. Só que a Rússia, que não era a Rússia, um país Rússia, era o Império Russo. Gente, o Império Russo, ele era imenso. Tinha aqui grandes impérios na época, né? O Império Russo, o Império Austríaco, o Império Prussiano, que vai dar origem depois, né? Parte da Prússia vai dar origem à Alemanha. Enfim, o Império Russo, ele vai dizer assim: não, Napoleão, eu não vou deixar de comercializar com a Inglaterra. E aí é onde surge, né? E aí talvez foi o grande erro de Napoleão. Ele fez, vamos invadir a Rússia. Vamos invadir o Império Czarista. Né? O Império Czarista, gente, era uma forma de denominar, né, o Império Russo. E Napoleão Bonaparte, ele manda um general de guerra dele analisar o território russo. Olha o que o general diz de volta. Imperador, penso que só a Rússia pode fazer guerra na Rússia. Porque o território, além de ser imenso, era um território muito complicado. E na guerra é muito importante conhecer o território. No entanto, Napoleão Bonaparte, ele disse, não, vamos invadir. E mandou efetivo. Após a campanha na Rússia, dos 610 mil soldados que foram para a Rússia, 5 mil voltaram. E o que é o começo do fim de Napoleão. Deixa eu diminuir aqui. É o fim do Império Napoleônico, porque foi na Rússia que Napoleão começou a perder status, perder poder, porque foi uma derrota massacrante. O inverno russo acabou com os soldados franceses. A tática de guerra arrasada, certo? Então, a tática de guerra arrasada, quando chegaram na Rússia, então, cidades inteiras estavam queimadas e o inverno rigorosíssimo, menos 20 graus, menos 15 graus, fez com que os soldados morressem à míngua, né? Assim, foi uma carnificina. Foram milhares de mortos. E o Império Russo conseguiu conter Napoleão Bonaparte. Então, por que invadir a Rússia? A Rússia era imensa, os recursos naturais da Rússia são quase ilimitados até hoje, né? Você tem a Rússia é um grande país, né? O maior país do mundo, e tem recursos naturais de formas diversas. Então, para Napoleão Bonaparte era chave invadir a Rússia e tomar a Rússia. Só que a Rússia, o Império Russo, né, sufocou Napoleão e foi o começo do fim. E aí Napoleão deposto em 1815. Em 1914, né, ele vai ser exilado na ilha de Elba, uma ilha que fica lá no mar Mediterrâneo. Em 1815 ele volta à França, organiza um exército e governa por 100 dias, após a batalha final, que é a batalha que põe fim ao mito Napoleão Bonaparte. A batalha final em Waterloo, certo?
É a batalha que põe fim ao grande mito, à grande trajetória do Napoleão Bonaparte, que é o Império Francês. O legado da era napoleônica, a gente já falou algumas vezes, mas vamos repetir para reconsiderar aqui. A consolidação do Estado burguês, o Estado moderno, delineamento de fronteiriços, a imagem do homem comum, vindo de baixo, que se tornou melhor do que os que nasceram para usar as coroas. Né? Napoleão Bonaparte personificou a ideia de eu posso fazer pelos meus méritos. É o ideal burguês que vai sustentar, e sustenta até hoje, né, o sistema capitalista, essa ideologia que é construída, é uma coisa construída ao longo do tempo, a ideologia burguesa, a ideologia liberal, a ideologia capitalista. Beleza? E para finalizar, eu queria falar outro trecho aqui do livro de Eric Hobsbawm, falando sobre Napoleão. Ele vai dizer o seguinte: ele destruíra apenas uma coisa, Napoleão, a Revolução Jacobina. O sonho de igualdade, liberdade, fraternidade, do povo se erguendo na sua grandiosidade para derrubar a opressão. Este foi um mito mais poderoso do que o dele, pois, após sua queda, foi isto e não a memória que inspirou as revoluções, e não sua memória que inspirou as revoluções do século XIX, inclusive em seu próprio país. Depois de Napoleão, o que fica é o ideal, né, apesar da construção toda que Napoleão teve para a formação do Estado Nacional, mas o ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade é maior do que Napoleão. E esse ideal ele foi construído durante os jacobinos, durante o governo jacobino francês, a República Jacobina. É isso que vai inspirar os movimentos dos trabalhadores, os movimentos feministas, o movimento por uma vida mais justa, mais igualitária, né? Que é uma utopia até hoje, o século XXI. Né? Quem não sonha em viver num Estado que proporciona a igualdade, a liberdade de forma igualitária para todo mundo. Tá? Então, gente, essa foi um pouco da história da França revolucionária que vai inspirar, que inspira, né, várias outras nações. Eu tinha colocado aqui a independência da América Espanhola, mas vou deixar para outra aula. Beleza? Na próxima aula a gente tem que falar da independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola, são 2 aulas, 3 aulas, independência do Brasil. Beleza? Vamos embora que o tempo ruge e o calendário acadêmico está aí para a gente seguir, porque o SSA está aí. Beleza, minha gente? Forte abraço, até a próxima semana e eu vou marcar aulas síncronas, tá certo? Abraços!